Boa tarde. Vamos iniciar a audiência pública neste dia 25 de outubro de 2021, às 13h30. Aqui no plenário da Câmara Municipal de Turuçu, que tem por objetivo a apresentação do projeto de lei da mensagem número 24/2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. Na condição de presidente, conduzirei a presente audiência pública. Passamos agora à apresentação dos integrantes da mesa. Farão parte da mesa da diretoria dos vereadores Alexandre Borcati, presidente, João Pedro Berwald, vice-presidente, Geiso Messias Tim, primeiro secretário, Paulo Renato Peter Júnior, segundo secretário. Ressalta ainda a presença dos vereadores Jacques Emerson Leal Carvalho, vereador Wender Carpes e vereador Marcelo Polnoff. Neste momento, solicito ao primeiro e segundo secretário, vereador Geisio e Paulo, para fazer a leitura na íntegra do projeto de lei da mensagem número 24/2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. Mensagem número 24 de 2021. Senhor presidente e demais vereadores, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência para exame e deliberação dessa egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022. A presente proposição, em observância ao Estatuto estatuído nos artigos 165, parágrafo 2º da Constituição Federal 54, parágrafo único da Lei Orgânica do Município, de acordo com as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, veiculadas pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, propõe a fixação de metas e prioridades da administração municipal para o próximo exercício, de acordo com o Plano Plurianual, estabelecendo as políticas e os princípios gerais e específicos para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, mais do que uma obrigação constitucionalmente imposta ao administrador, constitui um importante instrumento de ação governamental, planejada, pois fixa o plano de metas de curto prazo, de acordo com a política financeira adequada ao cumprimento dessas metas, permitindo a execução do plano de governo e a elaboração de uma lei orçamentária anual, equilibrada, conforme o estatuído pela Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, a qual estabelece normas para a execução orçamentária de forma que se mantenha o equilíbrio nas contas públicas, proporcionando maior transparência nas suas realizações. O presente projeto de lei foi elaborado observando-se a necessidade de priorizar as ações e os investimentos nas áreas sociais, na austeridade, na gestão dos recursos públicos, na modernização da ação governamental, na educação, na saúde, no desenvolvimento sustentável e no fomento aos empreendimentos capazes de gerar emprego e renda, de acordo com as expectativas de melhoria da qualidade de vida da população, e pautados em uma metodologia estruturada em princípios estabelecidos pela Constituição Federal, pela Lei de Responsabilidade Fiscal e demais normas de direito financeiro aplicáveis aos orçamentos públicos. Certos de que a apreciação dos nobres edes contribuirá com o aprimoramento do projeto, bem como conferirá maior representatividade popular ao mesmo, e com as razões acima expostas apresentamos o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022, esperando que seja o mesmo analisado e aprovado por essa Casa Legislativa. Atenciosamente, Ivan Eduardo Scherdim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 24 de 2021, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 54 da Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município, relativas ao exercício de 2022,
compreendendo, inciso 1º, as metas e as prioridades da administração municipal, inciso 2º, a organização e estrutura do orçamento, inciso 3º, as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento e suas alterações, inciso 4º, as disposições relativas à dívida pública municipal, inciso 5º, as disposições relativas às despesas do município, com pessoal e encargos sociais, inciso 6º, as disposições sobre alterações na legislação tributária, inciso 7º, as disposições gerais. Parágrafo único. Integram esta lei os seguintes anexos. Inciso 1º, anexo 1, de metas fiscais, composto dos demonstrativos. A linha A, das metas fiscais anuais, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar número 101 de 2000, acompanhado da memória e metodologia de cálculo. A linha B, da avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao ano de 2020. A linha C, das metas fiscais previstas para 2022, 2023 e 2024, comparadas com as fixadas nos exercícios de 2019, 2020 e 2021. A linha D, da evolução do patrimônio líquido, conforme o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3º, da Lei Complementar número 101 de 2000. A linha E, da origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, em cumprimento ao disposto no artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3º, da Lei Complementar número 101 de 2000. A linha F, da avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 4º da Lei Complementar número 101 de 2000. A linha G, da estimativa e compensação da renúncia de receita, conforme artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5º da Lei Complementar número 101 de 2000. A linha H, da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5º da Lei Complementar número 101 de 2000. Inciso 2º, anexo 2, de riscos fiscais e providências, contendo a avaliação dos riscos orçamentários e os passivos contingentes capazes de afetar as contas públicas em cumprimento ao artigo 4º, parágrafo 3º da Lei Complementar número 101 de 2000. Inciso 3º, anexo 3, de caráter informativo e não normativo, contemplando o detalhamento dos programas e ações com a execução prevista para o próximo exercício, o qual deverá servir de referência para o planejamento, podendo ser atualizado pela lei orçamentária ou através de créditos adicionais. Capítulo 2º, das metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º. A elaboração e aprovação do projeto de lei orçamentária de 2022 e a execução da respectiva lei deverão ser compatíveis com a obtenção da meta de déficit primário consolidado de R$ 68.195,48, conforme demonstrado no anexo de metas fiscais, constante do anexo 1º a esta lei. Parágrafo 1º. A meta de resultado primário poderá ser ajustada quando, no encaminhamento do projeto de lei orçamentária anual, se verificadas alterações no comportamento das variáveis macroeconômicas utilizadas nas estimativas das receitas e despesas. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista pelo parágrafo 1º, o demonstrativo de que trata a linha A do inciso 1º do parágrafo único do artigo 1º desta lei deverá ser reelaborado e encaminhado juntamente com um projeto de lei orçamentária anual acompanhado da memória e metodologia de cálculo devidamente atualizadas. Parágrafo 3º. Durante o exercício de 2022, a meta, resultado primário, poderá ser revisada em decorrência da frustração da arrecadação das receitas que são objeto de transferência constitucional, com base nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal e no artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias, ou em decorrência da instabilidade do cenário econômico e fiscal, devido aos reflexos do enfrentamento da pandemia denominada Covid-19. Parágrafo 4º. Para os fins do disposto no parágrafo 3º, considera-se frustração de arrecadação a diferença a menor que for observada entre os valores que forem arrecadados em cada mês, em comparação com o igual
mês do ano anterior. Parágrafo 5º. Nas hipóteses de atualização ou redução da meta de resultado primário, e para efeitos da audiência pública prevista no artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei Complementar nº 101 de 2000, a meta alcançada será comparada com a meta ajustada. Artigo 3º. As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2022 relacionadas com a execução de programas e ações orçamentárias estão estruturadas de acordo com o Plano Plurianual para 2022-2025 e suas alterações, especificadas no anexo 3º integrante desta lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto no inciso 3º do parágrafo único do artigo 1º desta lei, as metas e prioridades de que trata o caput, bem como as respectivas ações planejadas para o seu atingimento, poderão ser alteradas até a data do encaminhamento ao Poder Legislativo da proposta orçamentária para 2022, se surgirem novas demandas ou situações em que haja necessidade da intervenção do poder público ou em decorrência de créditos adicionais ocorridos. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no parágrafo 1º, as alterações do anexo 3º serão evidenciadas em demonstrativo específico, a ser encaminhado juntamente com a proposta orçamentária para o próximo exercício. Capítulo 3º da Organização e Estrutura do Orçamento. Artigo 4º. O orçamento do município terá sua despesa discriminada por órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, ação orçamentária e natureza de despesa detalhada até o nível de elemento. Parágrafo 1º. O conceito de órgão corresponde ao maior nível da classificação institucional, que tem por finalidade agrupar unidades orçamentárias. Parágrafo 2º. O conceito de unidade orçamentária corresponde ao menor nível da classificação institucional e sua classificação atenderá no que couber ao disposto no artigo 14 da Lei Federal nº 4.320, de 1964. Parágrafo 3º. Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são aqueles dispostos na Portaria nº 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999 e em suas alterações. Parágrafo 4º. Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa são aqueles dispostos na Lei Federal nº 4.320, de 1964, e na Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria do Orçamento Federal, número 163, de 4 de maio de 2001, e em suas alterações. Parágrafo 5º. As operações especiais relacionadas ao pagamento de encargos gerais do município serão consignadas em unidade orçamentária específica. Parágrafo 6º. Os fundos municipais constituirão unidade orçamentária específica e terão suas receitas vinculadas a despesas relacionadas com seus objetivos, identificadas em planos de aplicação, representados nas planilhas de despesa, referida no inciso 5º do parágrafo único do artigo 7º desta lei. Artigo 5º. Independente da natureza de despesa em que for classificado, todo e qualquer crédito orçamentário deve ser consignado diretamente à unidade orçamentária a qual pertencem as ações correspondentes. Parágrafo único. As operações entre órgãos, fundos e entidades previstas nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social serão executadas obrigatoriamente por meio de empenho, liquidação e pagamento, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964, utilizando-se a modalidade de aplicação 91, aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da Seguridade Social. Artigo 6º. Os orçamentos fiscal e da Seguridade Social compreenderão o conjunto das receitas públicas, bem como das despesas dos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo município, devendo a correspondente execução ser registrada no Sistema Integrado de Execução Orçamentária e Financeira, a que se refere o artigo 48, parágrafo 6º da Lei Complementar nº 101 de 2000.
Artigo 7º. O projeto de lei orçamentária anual será encaminhado ao Poder Legislativo conforme estabelecido no parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal, no artigo 54 da Lei Orgânica do Município e no artigo 2º da Lei Federal nº 4.320, de 1964. Parágrafo único. Integrarão a proposta orçamentária e a respectiva lei orçamentária, além dos quadros exigidos pela legislação federal. Inciso 1º. Discriminação da legislação básica da receita e da despesa dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Inciso 2º. Demonstrativo da evolução da receita, por origem em atendimento ao disposto no artigo 12 da Lei Complementar nº 101 de 2000. Inciso 3º. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, de acordo com o artigo 5º, inciso 2º da Lei Complementar nº 101 de 2000. Inciso 4º. Quadro que evidencie, em colunas distintas, as receitas por origem e as despesas por grupo de natureza de despesa, dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, conforme artigo 165, parágrafo 5º, inciso 3º da Constituição Federal. Inciso 5º. Demonstrativo da receita por origem e planos de aplicação das despesas, dos fundos especiais de que trata o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 1964. Inciso 6º. Demonstrativo de compatibilidade da programação do orçamento com a meta de resultado primário, observando-se, no que couber, ao disposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 2º desta lei. Inciso 7º. Demonstrativo da fixação da despesa com pessoal e encargos sociais para os poderes executivo e legislativo, confrontando a sua totalização com a receita corrente líquida, prevista nos termos dos artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 101 de 2000, acompanhado da memória de cálculo. Inciso 8º. Demonstrativo da previsão das aplicações de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos da Lei Federal nº 9.394, de 1996. Inciso 9. Demonstrativo da previsão da aplicação anual do município em ações e serviços públicos de saúde, nos termos da Lei Complementar nº 141, de 2012. Inciso 10. Demonstrativo dos instrumentos de programação a serem financiados com recursos de operações de crédito, realizadas e a realizar. Inciso 11. Demonstrativo do cálculo do limite máximo da despesa do Poder Legislativo, conforme o artigo 29-A da Constituição Federal, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 13 desta lei. Artigo 8º. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual conterá, inciso 1º, relato sucinto da situação econômica e financeira do município e projeções para o exercício de 2022, com destaque, se for o caso, para o comprometimento da receita corrente líquida, com o pagamento da dívida. Inciso 2º, resumo da política econômica social do governo. Inciso 3º, memória de cálculo e justificativa da estimativa da receita e da fixação da despesa, observando-se no que couber ao disposto nos artigos 22, inciso 1º, 39 e 30 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e no artigo 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000. Inciso 4º, demonstrativo da dívida fundada, assim como da evolução do seu estoque nos últimos 3 anos, a situação provável no final de 2021 e a previsão para o exercício de 2022. Inciso 5º, relação dos precatórios a serem cumpridos em 2022, com as dotações para tal fim constantes, na proposta orçamentária. Inciso 6º, relação das ações prioritárias aprovadas nas audiências públicas, realizadas pelo Executivo, na forma estabelecida pelo artigo 12 desta lei, com a identificação dos respectivos projetos, atividades ou operações especiais, com destaque para os valores correspondentes às priorizações. Artigo 9º. Deverão ser discriminadas em instrumentos de programação específicos as dotações destinadas. Inciso 1º. As ações de alimentação escolar. Inciso 2º. As ações de transporte escolar.
Inciso 3º, a concessão de subvenções econômicas e subsídios a pessoas físicas e jurídicas com finalidade lucrativa. Inciso 4º, a concessão de subvenções sociais, contribuições correntes, contribuições de capital e auxílios a entidades privadas sem fins lucrativos. Inciso 5º, a transferência de recursos para consórcios públicos em decorrência de contrato de rateio. Inciso 6º, ao pagamento de precatórios judiciários, de sentenças judiciais de pequeno valor. Inciso 7º, as despesas com publicidade institucional. Inciso 8º, as despesas com amortização, juros e encargos da dívida pública. Inciso 9º, ao custeio pelo município de despesa de competência de outros entes da Federação, observando o disposto no artigo 55 desta lei. Artigo 10. A reserva de contingência para fins de atendimento dos riscos fiscais especificados no anexo 2º desta lei será constituída exclusivamente de recursos não vinculados do orçamento fiscal e será fixada em no mínimo 2,5% da receita corrente líquida. Capítulo 4º das diretrizes para elaboração e execução do orçamento e suas alterações. Seção 1 das diretrizes gerais. Artigo 11. Os órgãos da administração e o Poder Legislativo encaminharão à Secretaria de Finanças até 22 de outubro de 2021 suas respectivas propostas orçamentárias para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária. Observadas as disposições desta lei, parágrafo único. O prazo estabelecido no caput também se aplica ao respectivo Conselho em relação às deliberações que, por força de norma legal, devem efetuar em relação às propostas de aplicação dos recursos vinculados. Inciso 1º, ao Fundo Municipal de Saúde, FMS. Inciso 2º, ao Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS. Inciso 3º, ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, FMDCA. Inciso 4º, ao Fundo Municipal de Defesa Civil do Município. Inciso 5º, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Artigo 12. A elaboração e aprovação do orçamento para o exercício de 2022 e sua execução obedecerão, entre outros, ao princípio da publicidade, promovendo-se a transparência da gestão fiscal e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas. Parágrafo 1º. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Complementar nº 101 de 2000, o Poder Executivo organizará audiências públicas a fim de assegurar aos cidadãos a participação na seleção das prioridades de investimentos, que terão recursos consignados no orçamento. Parágrafo 2º. A Câmara Municipal organizará audiências públicas para a discussão da proposta orçamentária durante o processo de sua apreciação e aprovação. Parágrafo 3º. Durante o estado de calamidade pública decretado para o enfrentamento da Covid-19, as audiências públicas de que trata este artigo serão realizadas de forma virtual, mediante o uso de tecnologias que permitam a participação de qualquer interessado. Artigo 13. Os estudos para a definição do orçamento da Receita deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos e benefícios fiscais autorizados à inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos, a sua evolução nos últimos 3 exercícios e a projeção para os 2 anos seguintes ao exercício de 2022. Parágrafo 1º. Até 30 dias do encaminhamento da proposta orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal os estudos e as estimativas de receitas para o próximo exercício, inclusive da receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. Parágrafo 2º. Para fins do orçamento da Câmara Municipal, observado os limites estabelecidos no artigo 29-A da Constituição Federal e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa número 06 de 2019, do Tribunal de Contas do Estado ou da norma que lhe for superveniente, considerar-se a receita arrecadada até o mês de setembro, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício. Artigo 14.
Observado o disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 101 de 2000, somente serão destinadas dotações para novos projetos para investimentos se, inciso 1º, tiverem sido adequada e suficientemente contempladas as despesas para a conservação do patrimônio público e para os projetos em andamento, constantes do anexo 4º desta lei. Inciso 2º, a ação estiver compatível com o plano plurianual. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao início ou continuidade de investimentos programados com recursos oriundos de transferências voluntárias e de operações de crédito, cuja execução fica limitada à respectiva disponibilidade orçamentária e financeira. Artigo 15. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário e financeiro e declaração do ordenador de despesa de que trata o artigo 16, inciso 1º e 2º da Lei Complementar nº 101 de 2000, quando forem exigíveis, deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou de dispensa de inexigibilidade. Parágrafo 1º. Para o efeito do disposto no artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar nº 101 de 2000, serão consideradas despesas irrelevantes aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa cujo montante no exercício financeiro de 2022, em cada evento, não exceda aos valores limites para a dispensa de licitação, fixados nos incisos 1º e 2º do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 1993, conforme o caso. Parágrafo 2º. No caso de despesas com pessoal e respectivos encargos, desde que não configurem geração de despesa obrigatória de caráter continuado, serão consideradas irrelevantes aquelas cujo montante em cada evento não exceda a 20 vezes o menor padrão de vencimentos. Artigo 16. A compensação de que trata o artigo 17, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 101 de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, poderá ser realizado a partir do aproveitamento da margem líquida de expansão prevista no inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 4º da referida lei, desde que observados: inciso 1º, o limite das respectivas dotações constantes da Lei Orçamentária de 2022 e de créditos adicionais. Inciso 2º, os limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101 de 2000, no caso da geração de despesa com pessoal e respectivos encargos. E, inciso 3º, o valor da margem líquida de expansão constante no demonstrativo previsto no inciso H do inciso 1º do parágrafo único do artigo 1º desta lei. Parágrafo único. No caso de criação ou aumentos de despesas decorrentes de ações destinadas ao combate de situação de calamidade pública, aplicam-se no que couber as disposições do artigo 65, parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei Complementar nº 101 de 2000. Seção 2ª das diretrizes específicas do Orçamento da Seguridade Social. Artigo 17. O orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência social e contará, entre outros, com recursos provenientes, inciso 1º, do produto da arrecadação de impostos e transferências constitucionais, vinculadas às ações e serviços públicos de saúde, nos termos da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, inciso 2º, das demais receitas cujas despesas integram exclusivamente o orçamento referido no caput deste artigo, inciso 3º, de aportes de recursos do orçamento fiscal. Parágrafo único. O orçamento da Seguridade Social será evidenciado na forma do demonstrativo previsto pelo inciso 4º do parágrafo único do artigo 7º desta lei. Seção 3ª da Programação Financeira e Limitação de Empenhos. Artigo 18. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá, através de decreto, em até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para todas as unidades orçamentárias, considerando metas, eventuais déficits financeiros apurados nos balanços patrimoniais
do exercício anterior, de forma a restabelecer equilíbrio. Parágrafo 1º. O ato referido no caput deste artigo e os que modificarem conterá, inciso 1º, metas quadrimestrais para o resultado primário, acima da linha que servirão de parâmetro para a avaliação de que trata o artigo 9º, parágrafo 4º desta Lei Complementar número 101 de 2000. Inciso 2º, metas bimestrais de realização de receitas, em atendimento ao disposto no artigo 13 da Lei Complementar número 101 de 2000, discriminadas no mínimo por origem, identificando-se separadamente, quando cabível, as medidas de combate à evasão e à sonegação fiscal e da cobrança da dívida ativa. Inciso 3º, cronograma de desembolso mensal de despesas por órgão e unidade orçamentária. Parágrafo 2º. Executadas as despesas com pessoal e encargos sociais, precatórios e sentenças judiciais, o cronograma de desembolso do Poder Legislativo terá como referencial o repasse previsto no artigo 168 da Constituição Federal, na forma de duodécimos. Artigo 19. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita ordinária poderá afetar o cumprimento das metas fiscais, e observando o disposto no parágrafo 2º, do artigo 2º desta lei, os poderes executivo e legislativo, de forma proporcional às suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira, nos montantes necessários, observadas as respectivas fontes de recursos, nas seguintes despesas. Inciso 1º, contrapartida para projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos de fontes extraordinárias, como transferências voluntárias, operações de créditos, alienação de ativos, desde que ainda não comprometidos. Inciso 2º, obras em geral, cuja fase ou etapa ainda não esteja iniciada. Inciso 3º, aquisição de combustíveis e derivados destinada à frota de veículos, exceto dos setores de educação e saúde. Inciso 4º, dotação para materiais de consumo e serviços de terceiros, das diversas atividades. Inciso 5º, diárias de viagem. Inciso 6º, festividades, homenagens, recepções e demais eventos da mesma natureza. Inciso 7º, despesas com publicidade institucional. Inciso 8º, horas extras. Parágrafo 1º. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para a implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2021, observada a vinculação de recursos. Parágrafo 2º. Não serão objetivo de limitação de empenho. Inciso 1º, despesas relacionadas com vinculações constitucionais e legais nos termos do parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000 e do artigo 28 da Lei Complementar Federal número 141 de 13 de janeiro de 2012. Inciso 2º, as despesas com pagamento de precatórios e sentenças judiciais de pequeno valor. Inciso 3º, as despesas fixas obrigatórias com pessoal e encargos sociais. E inciso 4º, as despesas financiadas com recursos de transferências voluntariadas da União e do Estado, operações de crédito e alienação de bens, observado o disposto no artigo 23 desta lei. Parágrafo 3º. Na hipótese de ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará à Câmara Municipal o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira. Parágrafo 4º. Os chefes do Poder Executivo e do Poder Legislativo deverão divulgar em ato próprio os ajustes processados, que será discriminado no mínimo por unidade orçamentária. Parágrafo 5º. Ocorrendo o restabelecimento da receita prevista, a recomposição se fará obedecendo ao disposto no artigo 9º, parágrafo 1º da Lei Complementar número 101 de 2000. Parágrafo 6º. Sem prejuízo das disposições do artigo 65 da Lei Complementar número 101 de 2000, na ocorrência de calamidade pública, reconhecida na forma da lei, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar esta situação. Artigo 20.
observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 29-A da Constituição Federal e o cronograma referido no parágrafo 2º do artigo 19 desta lei, o repasse financeiro da cota destinada ao atendimento das despesas do Poder Legislativo será repassado até o dia 20 de cada mês, mediante depósito em conta bancária específica indicada pela mesa diretora da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Os rendimentos das aplicações financeiras e outros ingressos orçamentários que venham a ser arrecadados através do Poder Legislativo serão contabilizados como receitas pelo Poder Executivo, tendo como contrapartida o repasse referido no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Até o último dia útil do exercício de 2022, o saldo de recursos financeiros porventura existentes na Câmara será devolvido ao Poder Executivo, livre de qualquer vinculações, deduzidos os valores correspondentes ao saldo das obrigações a pagar nelas, incluídos os restos a pagar do Poder Legislativo. Parágrafo 3º. O eventual saldo que não for devolvido no prazo estabelecido no parágrafo anterior será devidamente registrado na contabilidade e considerado como antecipação de repasse do exercício financeiro de 2023. Artigo 21. As dotações dos projetos, atividades e operações especiais previstos na lei orçamentária ou em seus créditos adicionais, que dependem de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros recursos vinculados, só serão movimentadas se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. Parágrafo 1º. No caso dos recursos de transferências voluntárias e de operações de crédito, o ingresso no fluxo de caixa será considerado garantido a partir da assinatura do respectivo convênio, contrato ou instrumento congênere, bem como na assinatura dos correspondentes adiantamentos de valor, não se confundindo com as liberações financeiras de recursos que devem obedecer ao cronograma de desembolso previsto nos respectivos instrumentos. Parágrafo 2º. A execução das receitas e das despesas identificará com codificação adequada cada uma das fontes de recursos, de forma a permitir o adequado controle da vinculação na forma estabelecida pelo parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar nº 101 de 2000. Artigo 22. A despesa não poderá ser realizada se não houver comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária para atendê-la, sendo vedada a adoção de qualquer procedimento que viabilize a sua realização, sem observar a referida disponibilidade. Parágrafo 1º. Enquanto não aprovada a Lei Orçamentária de 2022, os valores consignados no respectivo projeto de lei poderão ser utilizados para demonstrar, quando exigível, a previsão orçamentária nos procedimentos referentes à fase interna da licitação. Parágrafo 2º. A contabilidade registrará todos os atos e os fatos relativos à gestão orçamentária financeira, independentemente de sua legalidade, sem prejuízo das responsabilidades e demais consequências advindas da inobservância do disposto no caput deste artigo. Artigo 23. Para efeito do disposto no parágrafo 1º do artigo 1º e do artigo 42 da Lei Complementar nº 101 de 2000, considera-se contraída a obrigação e exigível o empenho da despesa correspondente no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere. Parágrafo único. No caso de despesas relativas a obras e prestação de serviços, consideram-se compromissadas apenas as prestações cujos pagamentos devam ser realizadas no exercício financeiro, observado o cronograma pactuado. Artigo 24. As metas de receitas e despesas programadas para cada quadrimestre nos termos do artigo 18 desta lei serão objeto de avaliação em audiência pública na Câmara Municipal até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos. Parágrafo 1º. Compete ao Poder Legislativo Municipal, mediante prévio agendamento com o Poder Executivo, convocar e coordenar a realização das audiências públicas referidas no caput. Parágrafo 2º.
Durante o estado de calamidade pública decretado para o enfrentamento da Covid-19, as audiências públicas de que trata este artigo serão realizadas de forma virtual, mediante o uso de tecnologias que permitam a participação de qualquer interessado. Seção 4ª. Das alterações da Lei Orçamentária. Artigo 25. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá da existência de recursos disponíveis para a despesa, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964. Parágrafo 1º. A apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais será realizada por fonte de recursos, conforme a exigência contida no artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101 de 2000. Parágrafo 2º. Os recursos alocados na Lei Orçamentária de 2022 para pagamento de precatórios somente poderão ser cancelados para a abertura de créditos suplementares ou especiais para finalidade diversas mediante autorização legislativa específica. Parágrafo 3º. Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação ou à conta de receitas não previstas no orçamento, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, comparando-as com as estimativas constantes na lei orçamentária, a identificação das parcelas já utilizadas em créditos adicionais abertos ou cujos projetos se encontrem em tramitação. Parágrafo 4º. Nos casos de abertura de créditos suplementares e especiais, a conta de superávit financeiro, as exposições de motivos conterão informações relativas a: inciso 1º, superávit financeiro do exercício de 2021 por fonte de recursos. Inciso 2º, créditos especiais e extraordinários reabertos no exercício de 2022. Inciso 3º, valores já utilizados em créditos adicionais abertos ou em tramitação. Inciso 4º, saldo atualizado do superávit financeiro disponível por fonte de recursos. Parágrafo 5º. Considera-se superávit financeiro do exercício anterior para fins do parágrafo 2º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecida a fonte de recursos correspondente. Parágrafo 6º. Os projetos de lei relativos a créditos suplementares ou especiais solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação de recursos de redução de dotações do próprio Poder, serão encaminhadas à Câmara Municipal no prazo de até 7 dias, a contar do recebimento da solicitação. Parágrafo 7º. Os créditos adicionais serão abertos, conforme detalhamento constante no artigo 4º desta lei. Artigo 26. No âmbito do Poder Legislativo, a abertura de créditos suplementares autorizados na Lei Orçamentária de 2022, com indicação de recursos compensatórios do próprio órgão, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Federal nº 4.320, de 1964, procederá-se por ato do Presidente da Câmara de Vereadores. Artigo 27. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto ao artigo 167, parágrafo 2º da Constituição Federal, será efetivada, quando necessária, até 30 de abril de 2022. Parágrafo único. Caso seja necessária a codificação da programação objeto da reabertura dos créditos especiais extraordinários, poderá ser adequada à constante da Lei Orçamentária de 2022, desde que não haja alteração da finalidade das ações orçamentárias. Artigo 28. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2022 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições mantida a estrutura programática, conforme as definições do artigo 4º desta lei. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, considera-se: inciso 1º, transposições, deslocamento de dotações orçamentárias entre programas de trabalho alocados dentro do mesmo órgão ou unidade orçamentária. Inciso 2º, remanejamentos,
deslocamento de dotações orçamentárias de um órgão para outro, ou de uma unidade orçamentária para outra. Inciso 3º, transferências, deslocamento de dotações e despesas correntes para a despesa de capital, ou vice-versa, dentro do mesmo órgão ou unidade orçamentária e do mesmo programa de trabalho. Parágrafo 2º. As transposições, transferências ou remanejamentos não poderão resultar em alteração do total da despesa autorizada na lei orçamentária, podendo haver excepcionalmente ajuste na classificação por funções e subfunções. Artigo 29. Não serão considerados créditos adicionais as modificações das fontes de recursos e das modalidades de aplicação da despesa aprovadas na lei orçamentária em seus créditos adicionais, que poderão ser alteradas por ato do Poder Executivo para atender às necessidades de execução orçamentária da despesa, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, através da fonte de recursos e ou modalidade prevista na lei orçamentária e em seus créditos adicionais. Seção 5ª da execução provisória do projeto de lei orçamentária. Artigo 30. Se o projeto de lei orçamentária não for aprovado até 31 de dezembro de 2021, sua programação poderá ser executada até a publicação da lei orçamentária respectiva, mediante utilização mensal de um valor básico correspondente a 1/12 das dotações para as despesas correntes de atividades e 1/13 quando se tratar de despesa com pessoal e encargos sociais, constantes na proposta orçamentária. Parágrafo 1º. Executam-se do disposto no caput deste artigo as despesas correntes nas áreas da saúde, educação e assistência social, bem como aquelas relativas ao serviço da dívida, amortização, precatórios judiciais e despesas à conta de recursos oriundos de transferências voluntárias e de operações de crédito, que serão executadas segundo suas necessidades específicas e a efetividade e disponibilidade de recursos. Parágrafo 2º. Não será interrompido o processamento de despesa com obras em andamento, assim entendidas aquelas constantes no projeto de lei orçamentária, cuja execução financeira até 31 de dezembro de 2021 tenha ultrapassado 20% do valor contratado. Solicito o segundo secretário que faça a continuação da leitura. Boa tarde. Seção 7 da destinação de recursos públicos a pessoas físicas e jurídicas. Subseção 1 das subvenções econômicas. Artigo 31. Destinação de recurso para equalização de encargos financeiros ou de preços, ou pagamento de bonificações a produtores rurais e a ajuda financeira, a qualquer título, a entidades privadas com fins lucrativos. Poderá ocorrer desde que atendido o disposto nos artigos 26, 27 e 28 da Lei Complementar número 101 de 2000. Parágrafo 1º. Em atendimento ao disposto no artigo 19 da Lei Federal número 4.320 de 1964, a destinação de recursos às entidades privadas com fins lucrativos de que trata o caput somente poderá ocorrer por meio de subvenções econômicas, sendo vedada a transferência a título de contribuições ou auxílios para despesas de capital. Parágrafo 2º. As transferências a entidades privadas com fins lucrativos de que trata o caput desse artigo serão executadas na modalidade de aplicação 60, transferências a instituições privadas com fins lucrativos, e no elemento de despesa 45, subvenções econômicas. Artigo 32. No caso das pessoas físicas, a ajuda financeira referida, artigo 26 da Lei Complementar número 101 de 2000, será efetivada exclusivamente por meio de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, desporto, geração de trabalho e renda, agricultura,
e política habitacional, nos termos da legislação específica. Subseção 2 das subvenções sociais. Artigo 33. A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos dos artigos 12, parágrafo 3º, inciso 1º, 16 e 17 da Lei Federal número 4.320, de 1964, atenderá às entidades privadas sem fins lucrativos, que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de cultura, assistência social, saúde e educação. Parágrafo único. As subvenções que se destinarem à cobertura de déficits de funcionamento das entidades mencionadas no caput deverão ser autorizadas por lei específica, nos termos do artigo 26 da Lei Complementar número 101 de 2000. Subseção 3 das contribuições correntes e de capital. Artigo 34. A transferência de recursos a título de contribuição corrente somente será destinada a entidades sem fins lucrativos que preencham uma das seguintes condições. Inciso 1º, estejam autorizadas em lei específica que identifique expressamente a entidade beneficiária, sendo tal condição obrigatória quando os recursos se destinarem à cobertura de déficit de funcionamento da entidade beneficiada. Inciso 2º, estejam nominalmente identificadas na lei orçamentária ou, inciso 3º, sejam selecionadas para execução em parceria com a administração pública municipal de atividades ou projetos que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no plano plurianual. Artigo 35. A alocação de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos a título de contribuições de capital fica condicionada à autorização em lei especial anterior de que trata o artigo 12, parágrafo 6º da Lei Federal número 4.320 de 1964, subseção 4 dos auxílios. Artigo 36. Transferência de recursos a título de auxílios previstos no artigo 12, parágrafo 6º da Lei Federal número 4.320 de 1964, somente poderá ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos que sejam: inciso 1º, de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para a educação básica. Inciso 2º, para o desenvolvimento de programas voltados à manutenção e preservação do meio ambiente. Inciso 3º, voltadas a ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público, prestadas por entidades sem fins lucrativos que sejam certificadas como entidades beneficentes de assistência social na área da saúde. Inciso 4º, qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público, OSCIP, com o termo de parceria firmada com o Poder Público Municipal, de acordo com a Lei Federal número 9.790 de 1999, e que participem da execução de programas constantes no plano plurianual, devendo a destinação de recursos guardar conformidade com os objetivos sociais da entidade. Inciso 5º, qualificadas para o desenvolvimento de atividades esportivas que contribuam para a formação e capacitação de atletas. Inciso 6º, destinada a atender, assegurar e a promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua habilitação, reabilitação e integração e cidadania nos termos da Lei Federal número 13.146 de 2015. Inciso 7º, constituídas sob a forma de associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas em situação de risco social, reconhecidas pelo poder público como catadores
de materiais recicláveis e ou reutilizáveis, cujas ações estejam contempladas no Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, de que trata a Lei Federal nº 12.305 de 2010, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.404 de 2010 e, inciso 8º, voltadas ao atendimento direto e gratuito ao público na área de assistência social que, a linha A, se destinem a pessoas idosas, crianças e adolescentes e em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal e social. A linha B, sejam voltadas ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, violação de direito ou diretamente alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e geração de trabalho e renda. Parágrafo 1º. No caso do inciso 1º, a transferência de recursos públicos deve ser obrigatoriamente justificada e vinculada ao plano de expansão de oferta pública na respectiva etapa e modalidade de educação. Parágrafo 2º. No caso do inciso 4º, as transferências serão efetuadas por meio de termo de parceria, caso em que deverá ser observada a legislação específica pertinente a essas entidades e processo seletivo de ampla divulgação. Subseção 5 das disposições gerais para destinação de recursos públicos para pessoas físicas e jurídicas. Artigo 37. Sem prejuízo das demais disposições contidas nesta seção, a transferência de recursos prevista na Lei Federal nº 4.320, de 1964, a entidade privada sem fins lucrativos dependerá ainda de: inciso 1º, execução de despesa na modalidade de aplicação 50, transferências a instituições privadas sem fins lucrativos. Inciso 2º, estar regularmente constituída, assim considerado: a linha A, no mínimo 3 anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, admitida a redução deste prazo por autorização legislativa específica na hipótese de nenhuma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos atingi-lo. A linha B, tenha escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade. Inciso 3º, ter apresentado as prestações de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e condições fixados na legislação e no convênio ou termo de parceria, contrato ou instrumento congêneres celebrados. Inciso 4º, inexistir prestação de contas rejeitada pela administração pública nos últimos 5 anos, exceto se a apreciação de contas estiver pendente de decisão sobre recurso, com efeito suspensivo, for sanada a irregularidade ou quitados os débitos ou reconsiderada a decisão pela rejeição. Inciso 5º, não ter como dirigente pessoa que, a linha A, seja membro do poder, órgão ou entidade da administração pública municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 2º grau. A linha B, incida em quaisquer das hipóteses de inegibilidade previstas nos artigos 1º, inciso 1, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. A linha C, cujas contas relativas a convênios, termos de parcerias, contratos ou instrumentos congêneres tenham sido julgadas irregulares ou rejeitados por tribunal ou conselho de contas de qualquer esfera da federação, em discussão irrecorrível nos últimos 8 anos. A linha D,
tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação. A linha E, tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Inciso 6º. Formalização de processo administrativo, no qual fiquem demonstrados formalmente o cumprimento das exigências legais, em razão do regime jurídico aplicável à espécie, além da emissão de pareceres do órgão técnico da administração pública e do órgão da assessoria ou consultoria jurídica da administração pública acerca da possibilidade de celebração da parceria. Parágrafo único. Caberá à Procuradoria do Município verificar e declarar a implementação das condições previstas nesse artigo e demais requisitos estabelecidos nesta seção, comunicando à Unidade Central de Controle Interno eventuais irregularidades verificadas. Artigo 38. É necessária a contrapartida para transferências previstas na forma de subvenções, auxílios e contribuições, que poderá ser atendida por meio de recursos financeiros ou de bens ou serviços economicamente mensuráveis, cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no termo de colaboração ou de fomento. Artigo 39. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais, a qualquer título, sujeitar-se-ão à fiscalização da administração pública e dos conselhos de políticas públicas setoriais, com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos. Parágrafo único. Enquanto vigentes os respectivos convênios, termos de parceria, contratos ou instrumentos congêneres, o Poder Executivo deverá divulgar e manter atualizadas na internet relação das entidades privadas beneficiadas com recursos de subvenções, contribuições e auxílios, contendo, pelo menos, inciso 1º, nome e CNPJ da entidade, inciso 2º, nome, função e CPF dos dirigentes, inciso 3º, área de atuação, inciso 4º, endereço da sede, inciso 5º, data, objeto, valor e número do convênio, termo de parceria, contrato ou instrumento congênere. Inciso 6º, valor transferido e respectivas datas. Artigo 40. As transferências de recursos de que trata esta seção serão feitas por intermédio de instituição financeira oficial determinada pela administração pública. Devendo a nota de empenho ser emitida até a data da assinatura do respectivo convênio, termo de parceria, ajuste ou instrumento congênere, observado o princípio da competência da despesa previsto no artigo 50, inciso 2 da Lei Complementar nº 101 de 2000. Artigo 41. Toda movimentação de recursos relativos a subvenções, contribuições e auxílios de que trata esta seção, por parte de entidades beneficiárias, somente será realizada observando-se os seguintes preceitos. Inciso 1º. Depósito e movimentação em conta bancária específica para cada instrumento de transferência. Inciso 2º. Desembolsos mediante documento bancário, por meio do qual se faça crédito na conta bancária de titularidade do fornecedor ou prestador de serviços. Parágrafo único. Em sendo formalmente demonstrada a impossibilidade de pagamento de fornecedores ou prestadores de serviços, mediante transferência bancária, ou convênio, ou termo de parceria, ou ajuste, ou instrumento congênere, poderá admitir a realização de pagamento em espécie desde que
a relação de tais pagamentos conste no plano de trabalho e os recibos ou documentos fiscais pertinentes identifiquem adequadamente os credores. Artigo 42. Não se aplicam a disposições desta seção os recursos entregues a consórcios públicos mediante contrato de rateio nos termos regulados da Lei Federal número 11.107 de 2005 e pelo Decreto Federal número 6.017 de 2017. Seção 8ª dos empréstimos, financiamentos e refinanciamentos. Artigo 43. Observado o disposto no artigo 27 da Lei Complementar número 101 de 2000, a concessão de empréstimos e financiamentos destinados a pessoas físicas e jurídicas fica condicionada ao pagamento de juros não inferiores a 6% ao ano ao custo de captação e também as seguintes exigências. Inciso 1º, concessão através de fundo rotativo ou programa governamental específico. Inciso 2º, pré-seleção e aprovação dos beneficiários pelo poder público. Inciso 3º, formalização de contrato. Inciso 4º, a assunção pelo mutuário dos encargos financeiros eventuais, comissões, taxas e outras despesas cobradas pelo agente financeiro, quando for o caso. Parágrafo 1º. No caso das pessoas jurídicas, serão consideradas como prioritárias para a concessão de empréstimos ou financiamentos às empresas que, inciso 1º, desenvolvam projetos de responsabilidade socioambiental. Inciso 2º, integrem as cadeias produtivas locais. Inciso 3º, empreguem pessoas com deficiência com proporção superior à exigida no artigo 110 da Lei Federal número 8.213, de 24 de julho de 1991. Artigo 4º, adotem políticas públicas de participação dos trabalhadores nos lucros. Parágrafo 2º. Através de lei específica poderá ser concedido subsídio para o pagamento dos empréstimos e financiamentos de que trata o caput desse artigo. Parágrafo 3º. As As prorrogações e composições de dívidas decorrentes de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos concedidos com recursos do município dependem de autorização expressa em lei específica. Capítulo 5º das disposições relativas à dívida pública municipal. Artigo 44. A lei orçamentária anual garantirá recursos para pagamento da dívida pública municipal, nos termos dos compromissos firmados, inclusive com a Previdência Social. Artigo 45. O projeto de lei orçamentária somente poderá incluir, na composição da receita total do município, recursos provenientes de operações de crédito já contratadas ou autorizadas pelo Ministério da Fazenda, respeitados os limites estabelecidos no artigo 167, inciso 3º, da Constituição Federal e em resolução do Senado Federal. Capítulo 6 das disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais. Artigo 46. No exercício de 2022, a concessão de vantagens, aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, pelos poderes executivo e legislativo, compreendidas as entidades mencionadas no artigo 6º desta lei, deverão obedecer às disposições deste capítulo, e no que couber, a Lei Complementar número 101 de 2000 e a Lei Complementar número 173 de 2020. Parágrafo único.
os poderes executivo e legislativo terão como base de projeção de suas propostas orçamentárias relativo a pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento do mês de setembro de 2021, compatibilizada com as despesas apresentadas até esse mês e os eventuais acréscimos legais com efeito financeiro em 2022, inclusive a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e o crescimento vegetativo. Artigo 47. Para fins dos limites previstos nos artigos 19, inciso 3º, alíneas A e B da Lei Complementar número 101 de 2000, o cálculo das despesas com pessoal dos poderes executivo e legislativo deverá observar as prescrições da instrumentação normativa número 06 de 2019 do Tribunal de Contas do Estado ou a norma que lhe for superveniente. Artigo 48. Em cumprimento ao disposto no artigo 39, parágrafo 6º da Constituição Federal, até 30 dias antes do prazo previsto para o envio do projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo publicará os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo único. O Poder Legislativo observará o cumprimento do disposto neste artigo mediante ato da mesa diretora da Câmara Municipal. Artigo 49. O aumento da despesa com pessoal em decorrência de quaisquer das medidas relacionadas no artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, respeitados os limites previstos nos artigos 20 e 22, parágrafo único da Lei Complementar número 101 de 2000 e cumpridas as exigências previstas nos artigos 16, 17 e 21 do referido diploma legal, fica autorizado para, inciso 1º, conceder vantagens e aumentar a remuneração de servidores. Inciso 2º, criar e extinguir cargos públicos e alterar a estrutura de carreiras. Inciso 3º, prover cargos efetivos mediante concurso público, bem como efetuar contratações por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, respeitada a legislação municipal vigente. Inciso 4º, prover cargos em comissão e funções de confiança. Parágrafo 1º. Também estão autorizadas as seguintes ações relacionadas com a política de pessoal da administração municipal. Inciso 1º, proporcionar o desenvolvimento profissional de servidores municipais mediante a realização de programas de treinamento. Inciso 2º, proporcionar o desenvolvimento pessoal dos servidores municipais mediante a realização de programas informativos, educativos e culturais. Inciso 3º, melhorar as condições de trabalho, equipamentos e infraestrutura, especialmente no que concerne à saúde, à alimentação, transporte e segurança no trabalho. Parágrafo 2º, no caso dos incisos 1º, 2º, 3º e 4º do caput, as exposições de motivos dos projetos de lei ou, quando for o caso, os procedimentos administrativos correspondentes deverão demonstrar, para os efeitos dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000, as seguintes informações. Inciso 1º, a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que devam entrar em vigor e nos dois subsequentes, especificando-se, no mínimo por grupo de natureza de despesa, os valores a serem acrescidos nas despesas com pessoal e o seu acréscimo percentual em relação à receita corrente líquida estimada. Inciso 2º, a declaração do ordenador de despesas de que a adequação orçamentária e financeira e compatibilidade com esta lei e com o plano plurianual, devendo ser indicadas as naturezas
das despesas e as categorias de programação da Lei Orçamentária Anual, que contenha as dotações orçamentárias, detalhando os valores já utilizados e os saldos remanescentes. Parágrafo 3º. No caso de aumento de despesa com o pessoal do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos adicionalmente os limites fixados nos artigos 29 e 29A da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Os atos que provoquem aumento da despesa de que tratam os incisos 1, 2, 3 e 4 do caput serão considerados nulos de plano de serão considerados nulos de planos direito, caso não atendam às disposições da Lei Complementar número 173 de 2020 e as previstas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 2º desta lei. Parágrafo 5º. As disposições deste capítulo aplicam-se no que couber às proposições legislativas relacionadas com o aumento de gastos com pessoal, inclusive de cunho indenizatório, que não poderão conter dispositivo com efeitos financeiros anteriores à sua entrada em vigor ou à plena eficácia da norma. Parágrafo 6º. Ficam dispensados da estimativa de impacto financeiro. Ficam dispensados da estimativa de impacto orçamentário e financeiro os atos de concessão de vantagens, já previstas na legislação pertinente, de caráter meramente declaratório. Artigo 50. Quando a despesa com pessoal houver ultrapassado 51,3% e 5,7% da receita corrente líquida, respectivamente no Poder Executivo e Legislativo, a contratação de horas extras somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de situações emergenciais, de risco ou prejuízo para a população, tais como, inciso 1º, as situações de emergência ou de calamidade pública, inciso 2º, as situações de risco iminente à segurança de pessoas ou bens. Inciso 3º, a relação custo-benefício se revelar mais favorável em relação a outra alternativa possível. Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas neste artigo, é de exclusiva competência do prefeito municipal. Capítulo 7. Das alterações na legislação tributária. Artigo 51. As receitas serão estimadas e discriminadas. Inciso 1º. Considerando a legislação tributária vigente até a data do envio do projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal. Inciso 2º, considerando, se for o caso, os efeitos das alterações na legislação tributária, resultantes de projetos de lei encaminhados à Câmara Municipal até a data de apresentação da proposta orçamentária de 2022, especialmente sobre a linha A, atualização da planta genérica de valores do município, a linha B, revisão, atualização ou adequação da legislação sobre o imposto predial e territorial urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade desse imposto. A linha C, revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal. A linha D, revisão da legislação referente ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. A linha E, revisão da legislação aplicável ao imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis. A linha F, instituição de novas taxas pela prestação de serviços públicos e pelo exercício do poder de polícia. A linha G,
revisão das isenções tributárias para atender ao interesse público e à justiça social. A linha H, revisão das contribuições sociais destinadas à Seguridade Social ou Seguridade Social cuja necessidade tenha sido evidenciada através de cálculo atuarial. A linha I, demais incentivos e benefícios fiscais. Artigo 52. Caso não sejam aprovadas as modificações referidas nos incisos 2 do artigo 51, ou essas, ou sejam parcialmente de forma a impedir a integralização dos recursos estimados, o Poder Executivo providenciará, conforme o caso, os ajustes necessários na programação da despesa mediante decreto. Artigo 53. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar incentivos ou benefícios fiscais de natureza tributária ou não tributária, com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder remissão e anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da Receita. Parágrafo 1º. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício fiscal de natureza tributária ou não tributária, não considerado na estimativa da receita orçamentária, dependerá da realização do estudo de impacto orçamentário e financeiro e somente entrará em vigor se adotadas conjunta ou isoladamente as seguintes medidas de compensação. A linha A. Aumento de receita proveniente de elevação de alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. A linha B. Cancelamento durante o período em que vigorar o benefício de despesas e em valor equivalente. Parágrafo 2º. Poderá ser considerado como aumento permanente de receita para efeito do disposto neste artigo o acréscimo que for observado na arrecadação dos tributos, que são objeto de transferência constitucional com base nos artigos 158 e 159 da Constituição. Da Constituição Federal, em percentual que supere a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Parágrafo 3º. Não se sujeitam às regras do parágrafo 1º. Inciso 1º. A homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados com base na legislação municipal pré-existente. Inciso 2º. A concessão de incentivos ou benefícios fiscais de natureza tributária ou não tributária, cujo impacto seja irrelevante, assim considerado o limite de 0,1% da receita corrente líquida prevista para o exercício de 2022. Inciso 3º. Os incentivos ou benefícios fiscais de natureza tributária ou não tributária, concedidos de acordo com as disposições do artigo 65, parágrafo 1º, da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 54. Conforme permissivo do artigo 172, inciso 3º, da Lei Federal número 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional e o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 2000, os créditos tributários lançados e não arrecadados inscritos em dívida ativa, cujos custos para a cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita. Capítulo 8º das Disposições Gerais. Artigo 55.
Para fins de atendimento ao disposto no artigo 62 da Lei Complementar número 101 de 2000, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, ajustes e ou contratos para custeio de despesas de competência da União e ou Estado, exclusivamente para o atendimento de programas de segurança pública, justiça eleitoral, fiscalização sanitária, tributária e ambiental, educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, meio ambiente, alistamento militar ou a execução de projetos específicos de desenvolvimento econômico-social. Parágrafo único. A Lei Orçamentária Anual ou seus créditos adicionais deverão contemplar recursos orçamentários suficientes para o atendimento das despesas de que trata o caput desse artigo. Artigo 56. Por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, o Poder Executivo deverá atender às solicitações encaminhadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal, relativas às informações quantitativas e qualitativas complementares julgadas necessárias à análise da proposta orçamentária. Artigo 57. Em consonância com o que dispõe o parágrafo 5º do artigo 166 da Constituição Federal, o artigo 54 da Lei Orgânica Municipal, poderá o prefeito enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações aos projetos de lei orçamentária, enquanto não estiver concluída a votação da parte cuja alteração é proposta. Artigo 58. Fica facultado ao Poder Executivo publicar no órgão oficial de imprensa, de forma simplificada, a Lei Orçamentária Anual, bem como as leis e os decretos de abertura dos créditos adicionais. Artigo 59. Fica autorizada a retificação e republicação da Lei Orçamentária e dos créditos adicionais, nos casos de inexatidões formais. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, consideram-se inexatidões formais qualquer inconformidades com a legislação vigente, da codificação ou descrição de órgãos, unidades orçamentárias, funções, subfunções, programas, ações, natureza de despesa ou de receita e fontes de recursos, desde que não impliquem em mudança de valores e de finalidade da programação. Artigo 60. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, 8 de outubro de 2021. Ivo Eduardo Xerdim, Prefeitura Sul. Está aberto o espaço para quem queira fazer o uso da palavra. Sem mais para o momento, determino que seja lavrada a ata referente a esta audiência pública, que será assinada por mim e pelo primeiro secretário. Está encerrada esta audiência pública.